Pois bem, vamos lá, turminha, senhoras e senhores. Retomando, né, essa primeira parte, que na verdade eu estou trabalhando novamente como introdução, só fazendo uma recapitulação. Essa aula nossa, a primeira, vai ser praticamente uma recapitulação daquilo que a gente aprendeu em sala de aula, para a gente poder dar continuidade, né, nas próximas aulas, nas próximas semanas aí, com o nosso conteúdo, tá, de lógica. Pois bem, entendido para que são as duas funções, né, que a lógica exerce, eu usei como exemplo para vocês, só retomando mais uma vez, aquela frase básica da Arlinda, né, ou Arlinda é professora ou Arlinda é economista, tá? E pedi para que vocês fizessem a negação dessa frase. Como eu já disse também no outro áudio, todo mundo usa, né, o não como uma ideia de negação. A gente precisa, na verdade, abrir mão, né, desses símbolos, desses sinais, dessa convenção de sinais que nós temos, né? Entender que não significa uma negação, não resta dúvida, mas quando a gente está fazendo uma análise lógica, não, muitas vezes não quer dizer necessariamente uma negação. E nesse caso dessa frase da Arlinda, ou Arlinda é professora ou Arlinda é economista, o não, ou seja, ou Arlinda não é professora ou Arlinda não é economista, não significa negação da frase. E por quê? Porque a negação da frase, nesse caso, seria excluir o ou, ok? Os dois ou, né? Ou Arlinda é professora ou Arlinda é economista, excluir esses dois ous, tá? E entrar aí com a conjunção, com o conectivo e. Por quê? A partir do momento que a gente diz Arlinda é professora e Arlinda é economista, nós estamos negando a outra frase do ponto de vista lógico. Por que que isso acontece? Eu vi que em muitas salas isso teve, né, uma confusão, por isso que eu achei importante a gente estar retomando isso, talvez através dos áudios agora, vocês escutando isso, repetindo isso, né, como eu venho repetindo, pode ser que quem não compreendeu entenda um pouco melhor. Sei que teve alunos que entenderam bem, que captaram bem como é que funciona isso. É bom que vocês também vão ficar, aqueles que entenderam fixam um pouco mais, os que não entenderam vão ter também a oportunidade, então, de entender um pouco melhor. Por que que essa coisa funciona dessa maneira no que diz respeito à lógica? Do ponto de vista lógico, por que que essa frase, né, ou a Arlinda é professora, ou a Arlinda é economista, por que que essa frase, a negação dela, do ponto de vista lógico, é você tirar os dois ou e colocar o e no meio da frase, né, juntando as duas, ou seja, a Arlinda é professora e a Arlinda é economista. Por que que isso transforma essa frase na negação da frase anterior? É muito simples. Quando a gente fala ou a Arlinda é professora ou a Arlinda é economista, nós estamos dizendo que ela ou é uma coisa ou ela é outra, né? E o que que significa isso? Entendeu? Significa o seguinte, tá? Que nesse processo que a gente está fazendo é um processo de exclusão. Quando eu estou dizendo que uma coisa ou é isso ou é aquilo, eu não estou dizendo que ela é os dois ao mesmo tempo. Então, na verdade, eu estou excluindo, né? Se eu digo que, né, tal coisa ou é bonita ou é feia, ou ela é bonita ou é feia, ela não é as duas coisas ao mesmo tempo, ok? Então, eu estou fazendo o quê? Uma exclusão, certo? Se eu estou excluindo, qual é o contrário de excluir? Ou seja, qual é o contrário de separar, né? É adicionar. Se eu estou excluindo, se eu estou trabalhando com exclusão, o contrário da exclusão é adicionar. Retomando, se eu digo ou a Arlinda é professora ou a Arlinda é economista, se eu peço para fazer a negação dessa frase, na verdade eu tenho que fazer o quê? O contrário dessa frase. Ok? Eu estou dizendo, ou estou afirmando, isso é uma afirmação, ou a Arlinda é economista, ou a Arlinda ou a Arlinda é professora, ou a Arlinda é economista, isso eu estou afirmando, eu estou dizendo que ela é uma coisa ou outra. Se eu vou fazer a negação dessa frase,
Ok? Se isso é uma afirmação, se eu vou fazer a negação dessa frase, a negação é o quê? É o contrário. Ok? Mas o contrário aqui não é necessariamente o uso do não. E por que que não é? Olha só que coisa interessante, porque de repente, agora vai ficando um pouco mais claro para quem ainda não entendeu. Se essa frase tivesse, se ela fosse, ou Arlinda não é professora, ou Arlinda não é economista, né, não deixaria de ser uma afirmação, mesmo usando o termo, a palavra não. Ainda assim era uma afirmação, estaria dizendo, ou Arlinda não é isso, ou Arlinda não é aquilo. Isso é uma afirmação, mesmo usando o não. Estão começando a entender por que a palavra não, nesse caso, não representa uma negação do ponto de vista lógico. Ok? Do ponto de vista lógico, isso não é necessariamente uma negação. Né? E o que é uma negação no caso dessa frase? A gente fazendo uma análise dessa frase, ou Arlinda é professora, ou Arlinda é economista, primeira questão, estou fazendo uma afirmação, estou dizendo que ela é uma coisa ou que ela é outra coisa. Ok? Isso é uma primeira análise, a gente precisa entender o que a frase está dizendo. Ela está dizendo isso, simplesmente, que a Arlinda é A ou é B. Está vendo? Ó, se a gente vai para o formalismo da lógica, está vendo? Ó, aliás, não interessa se o nome da pessoa é Arlinda, não interessa se o que a gente está dizendo é professora, a profissão, não interessa nada. Né? Eu poderia muito bem aqui trocar tudo aqui e dizer, entendeu? Ou A é B, ou A é C. Seria exatamente a mesma coisa do que dizer essa frase da Arlinda. Ok? Pois bem, o que significa isso? Vamos lá, o que significa isso? Tá, isso é uma análise. A primeira análise que eu estou fazendo a respeito, tá, dessa frase é que, na verdade, essa frase é uma afirmação. Beleza? Beleza. E, na verdade, ela é excludente, porque ela está dizendo, no caso, a Arlinda, que é o sujeito aqui, que é uma coisa ou outra. Então, se eu preciso da negação, se essa frase é uma afirmação, se eu quero a negação, eu quero o contrário dessa frase. Tá? Então, se eu quero o contrário dessa frase, o que essa frase é? Ela é excludente. Isso é uma segunda análise que eu estou fazendo. Primeiro, ela está afirmando, e segundo, ela está excluindo. Ok? Se ela é excludente, ok? O contrário dela é o quê? É ela adicionar. Quando eu uso o e, eu adiciono. Porque quando eu tiro os dois ous e digo, a Arlinda é professora e economista, eu estou fazendo uma adição, eu estou dizendo que ela é as duas coisas. Se eu for usar do modo formal, eu estou dizendo A é B e A é C. Eu estou fazendo, na verdade, estou somando tudo. Eu não estou diminuindo, eu estou somando. Então, o contrário dessa frase é o uso do E. A grande pegadinha que tem aqui, que é algo que nós vamos aprender um pouquinho mais para frente, tá? É que muita gente nas salas, algumas pessoas, na verdade, já entenderam, é que a grande pegadinha está no quê? No conectivo lógico. Toda frase tem um conectivo lógico. Aqui, no caso dessa frase da Arlinda, é o ou, né? E quando a gente troca, é o e. Ok? Vamos entrar nisso daí e falar um pouquinho mais disso aí também nas próximas aulas. Então é isso, turminha. Até a última parte.